Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu entrei, no canal, fiz uma oração, nós oramos, intercedemos, por vidas, por almas. Então vamos entrar aqui agora para dar continuidade à nossa leitura bíblica, amém? Para nós não perdermos, o foco da palavra. Hoje nós vamos ver aqui no capítulo 11 de Juízes, sobre Jefter. No capítulo 1, fala: Havia então Jefter, um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, o qual tinha sido gerado por Gileade. Irmãos, talvez porque ele fosse filho de uma prostituta, foi desprezado, rejeitado e odiado. Entretanto, Deus o usou enormemente, como veremos. Se o coração de uma pessoa é dedicado a Deus, independente do passado dela, Deus pode usar tal pessoa e muito frequentemente o faz para repreender o seu povo e para confundir a sabedoria e o poder do homem. Nesse primeiro versículo, nós já vemos aqui que Jefter era filho de uma prostituta, mas, sido gerado por Gileade, e independente dele ser um filho de uma prostituta, ele foi usado por Deus. Ele foi usado para levar a palavra àquelas pessoas que necessitavam conhecer mais do nosso Deus. E assim é hoje, irmãos. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por ter um passado sombroso, um passado, vamos dizer assim, cheio de sujeiras. Mas quem nos limpa, quem nos purifica é Deus. Independente de quem você seja, se Deus quer te usar, não importa o que você seja, Ele vai te usar como e onde Ele quiser. E a mulher de Gileade também lhe tinha dado à luz filhos, os quais, quando se tornaram adultos, lançaram para fora Jefter, dizendo-lhe: Na casa de nosso pai não herdarás, porque és filho de outra mulher. Em uma palavra, Jefter foi deserdado. Fugindo, pois, Jefter, por causa de seus irmãos, habitou na terra de Dob. E se ajuntaram a eles homens ansiosos, os quais andaram com ele, homens que conviviam com Jefter. Eram transgressores ou falidos, indivíduos similares aos que se uniram a Davi na cova de Adulão, numa época posterior. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel. Capítulo 5. E como os filhos de Amon estavam em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefter na terra de Tobi. E disseram a Jefter: Vem, e serás o nosso capitão, para que pelejemos contra os filhos de Amon. E Jefter respondeu aos anciãos de Gileade: Porventura vós não me haveis aborrecido e me expulsado da casa do meu pai? Por que, pois, viestes agora a mim, quando estáis em aflição? E os anciãos de Gileade responderam a Jefter: Por esta mesma causa nos voltamos para ti, para que venhas conosco e lutes contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça de todos nós que moramos em Gileade. E Jefter então disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes para que lute contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar eles diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E os anciãos de Gileade responderam a Jefter: O Senhor entre nós será por testemunha, se não fizermos como tu dizes. Então Jefter veio aos anciãos de Gileade, e o povo escolheu por cabeça e príncipe sobre si. E Jefter embaixadores ao reis de Amonitas, dizendo: O que tens tu comigo, que viesses a mim para fazer guerra contra minha terra? E o rei dos Amonitas respondeu aos embaixadores de Jefter: Por Israel tomou a minha terra, quando subiu o Egito, desde Armon até Jaboque, e até Jordão, portanto restituí-ma agora em paz. Este rei exigiu da revolução de uma certa área da terra como a única condição de paz. E Jefter voltou a enviar outros embaixadores ao rei de Amonitas, para lhe dizer:
Assim Jefté, Israel, não tomou a terra de Moabe, nem terra dos filhos de Amon. Mas subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Gades. Então Israel enviou embaixadores ao rei do Edom, dizendo: Eu te rogo que me deixes passar na sua terra. Mas o rei de Edom não os escutou. Enviou-os também ao rei de Moabe, o qual tampouco os quis vir e ouvir. Assim ficou Israel em Gades. Tudo isso que foi relatado aqui havia acontecido há 300 anos atrás. Depois, indo pelo deserto, capítulo 18, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e vindo pelo lado oriental da terra de Moabe, assentou o seu acampamento do outro lado de Arnon, e não entrou pelo termo de Moabe, porque Arnon é limite de Moabe. E enviou Israel embaixadores a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, dizendo-lhe: Rogo-te que deixes passar por sua terra até o meu lugar. Mas Sion não confiou em Israel para lhe dar passagem, por seu termo, fronteiras. Antes ajuntou-se Sion e toda a gente, e puseram acampamento em Jaza, e pelejaram contra Israel. Mas o Senhor Deus de Israel entregou Sion e todo o seu povo à mão de Israel, que os venceu, e possuiu a Israel toda a terra de Armon, dos amorreus, onde habitavam naquele país. Possuíram também todo o termo dos amorreus, desde Amon até Jaboque, e do deserto ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desaposou os amorreus de diante de Israel, teu povo, e os possuirias tu. E queremos o teu Deus desaposasse alguém, não os possuirias tu? Assim nos possuiremos, nós possuiremos todo aquele que o Senhor Deus desaposar de diante de nós. És tu agora ainda melhor do que Balaque, filho de Zibor, rei dos Moabitas? Teve ele alguma questão contra Israel ou fez guerra contra ele? Jefté agora, gente, avança com outro argumento, irmãos. Para provar a justiça da sua causa e a irracionalidade da reclamação amonita, se o território em jogo era propriedade moabita, por que Balaque não o reclamou? Portanto, Balaque, muitos anos atrás, não tinha reclamado essa região. Tampouco os amonitas deviam reclamá-la. Quando Israel esteve habitando por 300 anos em Hesbom, e na sua aldeia, e em Aroer, e nas suas aldeias, e todas as cidades que estão nos termos de Arnon, por que não a reclamaste nesse tempo? Boa pergunta, né, irmãos? Assim, eu em nada pequei contra ti, mas tu fazes mal comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Mas o rei dos filhos de Amon não atendeu às razões que Jefté lhe enviou. Capítulo 29, o voto precipitado de Jefté. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e passou por Gileade e Manassés. E dali passou a Mispa de Gileade. E a Mispa de Gileade passou aos filhos de Amon. O Espírito do Senhor é quem está guiando Jefté. E ele se movimenta segundo o mandado do Senhor. Irmãos, assim somos nós. Nós temos que estar sempre guiados pelo Espírito Santo. Nós não devemos fazer nada que não seja na direção do Espírito Santo. Um detalhe muito importante que nós temos que entender no livro da Bíblia é que onde vocês lerem Espírito com E minúsculo, significa espírito imundo, espírito da escuridão. Não é espírito de luz. Mas quando é espírito com E maiúsculo, é nosso Espírito Santo, é o espírito de luz, é o espírito que nos guia. Amém? E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, qualquer que sair para me receber das portas da minha casa, quando eu voltar dos amonitas, em paz será do Senhor, e oferecerei em holocausto. O vocábulo no hebraico, muito frequentemente é traduzido como ou nas Sagradas Escrituras. Portanto, a frase poderia ser lida como certamente será do Senhor
ou oferecerei por holocausto. Capítulo 32, a vitória. E passou, pois, Jefter aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou em suas mãos. E com grandes estragos feriu, desde Aroê até chegar Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram derrotados os amonitas diante dos filhos de Israel. Capítulo 34, o voto cumprido por Jefter. E voltando Jefter a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu a receber com pandeiros e danças, e era ela sua única. Não tinha além dela outro filho nem filha. E quando ele a viu, rasgou suas vestes, dizendo: Ah, minha filha, na verdade muitos me abates, e tu estás entre os que me afligem, porque eu tenho aberto a minha boca ao Senhor, e não poderei tornar atrás. E ela lhe respondeu: Meu pai, se abristes tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da sua boca, porque o Senhor te tem vigiado dos teus inimigos, os filhos de Amon. E voltou a dizer ao seu pai: Que se faça isto por mim, deixa por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Ele então disse: Vai. E a deixou por 2 meses, e ela foi com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. E passando os 2 meses, ela voltou para seu pai e fez dela conforme o seu voto que tinha feito. E ela nunca conheceu varão. E daqui feito um costume de Israel de que, de ano em ano, iam as donzelas de Israel lamentar a filha de Jefter, a Gileadita, 4 dias ao ano. Jefter não submeteu a sua filha à morte, oferecendo o corpo dela em holocausto ao Senhor, porque tais sacrifícios eram estritamente proibidos na lei. Levítico 18, 21 e 22 e 5. O que ele fez foi o seguinte: ele dedicou sua filha ao Senhor, obrigando-a a guardar a sua virgindade perpétua. Concluímos pela declaração no versículo 39, que depois que seu pai tinha feito o voto, ela nunca conheceu varão, quer dizer, nunca se casou. Ao levarmos em conta que nenhum menino nasceu mais nesta família, quer dizer que a linhagem de Jefter terminou com a morte dele e a dela. Entretanto, Jefter é mencionado em Hebreus 11:32 como um dos gigantes da fé. E assim foi. Amém? Vamos para o capítulo 12. Os Efraimitas. E ajuntando-se os homens de Efraim, passaram para o norte, disseram a Jefter: Por que fostes fazer guerra contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para que fôssemos contigo? Nós queimaremos a fogo a tua casa e contigo. E Jefter lhe respondeu: Tivemos eu, o meu povo, uma grande luta com os filhos de Amon, e vós chamei e não me defendestes nas suas mãos. Vendo eu que não me defendestes, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subistes hoje contra mim para pelejar comigo. E ajuntando Jefter todos os homens de Gileade, lutou contra Efraim, e os seus Gileade feriram Efraim, porque haviam dito: Vós sois fugitivos de Efraim, sois gileaditas entre Efraim e Manassés. E os gileaditas tomaram os vales de Jordão e efraimitas, e aconteceu que quando alguns dos Efraim que tinha fugido dizia: Deixe-me passar, e de Gileades lhe perguntava: És tu efraimita? Se ele respondia não, então lhe dizia algo, pois diz Gibolete, que significa em hebraico um rio. E ele dizia: Sibolete significa uma carga, porque não podia pronunciar corretamente. Então tomavam e o degolavam junto aos vales do Jordão, e morreram então dos Efraim 42.000. Provavelmente que isso não tenha sido traduzido corretamente. Provavelmente deveria ser 40 mais 2.000. Quer dizer, 2.040 homens. A morte de Jefter, capítulo 7. E Jefter julgou Israel por 6 anos. Logo morreu Jefter, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade, Ibizã, Elon e Abdom.
E depois dele, Ibzan de Belém julgou Israel, o qual teve 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora, e trouxe de fora 30 filhas para os seus filhos, e julgou Israel por 7 anos, e morreu Ibzan e foi sepultado em Belém. Irmãos, por não haver nenhum registro preservado sobre o tempo que julgou Ibzan, podemos inferir que não houve eventos importantes que aconteceram durante essa época. E depois dele, Elon, Zebulonita, julgou Israel por 10 anos, e morreu Elon e Zebulonita, o qual sepultaram em Aislon, na terra de Zebulon. E depois dele, Abidom, filho de Elel, o Biradonita, julgou Israel. Este teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgaram sobre 70 jumentos, e julgou Israel por 8 anos. E morreu Abidom, filho de Biradonita, e o sepultaram em Biratom, na terra de Efraim, no monte de Amalequitas. Jefté e Abidom apresentavam um contraste. Um arriscou a sua vida e ganhou uma grande vitória, libertou Israel, e depois de sua vida, sem filhos, foi sepultado. E um sepulcro desconhecido, tal é a gratidão do homem. O outro não arriscou nada, pois nada consta no seu registro. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, e o seu sepulcro é descrito com grande minuciosidade. Mas o Espírito Santo, como é dito em Hebreus 11:32, coloca o nome valente de Jefté entre as páginas douradas dos registros eternos. Ignora o de Abidom. Deus nunca se esquece daqueles que confiam nele e servem a ele, não importa o quanto deles esqueçam o homem. É verdade, irmãos. Felizmente, nós, no mundo que vivemos hoje, Deus nunca esquece daqueles que confiam nele e servem a ele. Mas mesmo assim, ele não se importa o quanto deles esqueçam o homem. Quer dizer, mesmo Deus conhecendo o nosso profundo, conhecendo o nosso coração e sabendo que muitas vezes nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos de tudo de bom que Deus faz em nossas vidas, Deus não nos esquece de nós. Deus está sempre presente em nossas vidas, irmãos. Deus está sempre cuidando de nós. E é isso que nós temos que entender. Que independente da nossa gratidão, independente de nossa ingratidão, Deus ele é grato conosco, Deus está sempre cuidando, Deus está sempre nos dando oportunidade de mudar. Irmãos, hoje eu paro aqui, eu deixo essa palavra para vocês. Que Deus possa ter falado com vocês grandemente, né? Nós vemos aqui a história de Jefté, que foi um homem que teve apenas uma filha, e pelo pacto que ele fez, né, com Deus ali, de que a filha dele, ele não deu a vida da filha dele, né, tipo assim, não sacrificou a vida da filha dele, mas que a filha dele não conhecesse varão. Foi uma promessa que ele fez para que eles conseguissem, né, sustentar e vencer aquela guerra junto, né, com Deus, porque todas as guerras que nós passamos, se nós passar junto com Deus, a gente vence. E ele morreu, né, só com aquela filha, e aquela filha também faleceu sem dar netos a ele. Tipo assim, a descendência dele não cresceu, ele parou ali naquela filha e Deus o recolheu, mas foi um homem abençoado, né, na presença de Deus. E passado todo esse tempo, aí veio Ibzan, Elon, Abidom, né, pessoas que foram ali, que fizeram, cuidaram ali, né, da terra de Israel, julgou Israel, todos morreram, todos foram sepultados, um foi sepultado em Belém, outros foram sepultados em Biratom. Deus, né, Deus estava na companhia, Deus estava na direção da vida daqueles profetas. E assim a gente estudando aqui a palavra, a gente vai ver, a gente vai conhecer, né, profetas que muitas vezes não são nem mencionados, mas fizeram e foram de grande importância, né, na presença de Deus. Então nós temos que entender que nós não precisamos nos mostrar para estar na presença de Deus, porque Deus ele te exalta sendo pequeno ou sendo grande.
Deus não te deixa transparecido. Deus te dá a luz, aquela luz verdadeira. E a gente, estudando a Bíblia, a gente vê aqui muitas histórias, né, dos seus profetas, histórias de profetas que foram usados grandemente por Deus, os castigos de Deus. Nós vemos que Deus está ali o tempo todo batalhando junto com aquele povo, muitos povos incrédulos, povos que não acreditam, que diziam acreditar em Deus, enquanto estavam na batalha, enquanto estavam na peleja, quando passava o período da peleja, o período da luta, eles esqueciam daquele Deus, eles não serviam mais aquele Deus, passavam a pecar, passavam novamente a voltar ao pecado. E isso não é só naquele tempo, irmãos. Hoje também nós estamos assim. As pessoas estão se voltando para Deus na precisão, na aflição, na necessidade. Quando eles conquistam o que querem, eles se afastam de Deus. E nós temos que entender que nós não temos que se afastar de Deus, independente da labuta que a gente passar, independente da guerra que nós estivermos passando. Nós temos que estar sempre passando junto com Ele, acreditando que Ele é o nosso Redentor, que Ele é a nossa resposta, que Ele é que nos guarda, que Ele é que nos guia. Coloque Deus na frente das suas batalhas, irmãos. Aqui na Bíblia nós vemos quantos profetas perderam as guerras, quantos profetas morreram. Por quê? Porque não colocaram Deus na frente das suas conquistas, não colocaram Deus para dirigir a sua estrada, o seu caminho, os seus passos. Coloque no rumo de vocês, que se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver no propósito, nós não vamos conquistar, nós não vamos chegar à terra. A terra prometida nossa hoje é a salvação, irmãos. Naquela época, para eles, a terra prometida era uma terra que manava leite e mel. A nossa terra é a salvação. O único lugar que nós podemos lutar para chegar era na salvação. Nossa salvação é individual. Mesmo sendo individual, nós temos que interceder por aqueles que não conseguem, por aqueles que são fracos, por aqueles que não conseguem chegar adiante, irmãos. Amém? Eu deixo hoje com vocês esses versículos. Vamos continuar dando continuidade, né, à nossa leitura, para que nós possamos conhecer mais e mais, né, a passagem, de toda a passagem aqui na Terra. Claro que nós vamos passar por livros maravilhosos e abençoados. Nós vamos conhecer mais esse Deus. Nós já sabemos a grandeza dele, mas nós vamos saber mais ainda, porque muitas vezes nós não temos tempo de ler, nós não temos tempo de parar. Mas se você estiver ali, dirigindo, né, você coloca aí para você ouvir a palavra. Se você estiver lavando uma louça, você coloca aí para ouvir. Lê o Salmo 91 junto comigo, lê o Salmo 23. Ouvir, né, porque a fé, não se esqueça, irmãos e irmãs, que a fé vem pelo ouvir, não precisa ser pelo falar. Então, vocês estão ouvindo, um pouquinho que entrar ali na mente de vocês, vai ser plantado uma sementinha do bem. Compartilha, se inscreva no canal e continue me acompanhando, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu vou deixar aqui o Salmo 91 para nós não perdermos o nosso costume de falar com Deus e acompanhar o Salmo 91 todos os dias, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e bloqueio. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Então, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Do Altíssimo fizeste a tua habitação, não se sucederá nenhum mal. Praga alguma chegará à sua tenda. Irmãos, tenda é a casa, a nossa casa, viu, irmãos? Porque aos teus anjos ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem de todos os nossos caminhos. Nas suas mãos ele nos levarão para que não nos tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem, graças a Deus, que Deus possa guardar a vida de vocês, que através dessa palavra vocês possam ser abençoados por Deus. Que Deus guarde a casa de vocês, a vida de vocês, e que Deus envie provisão na vida, na casa, na família. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, a sua vida sentimental. Que Deus possa abençoar a sua saúde e a sua família, irmãos. Irmãs, fiquem todos na paz do Senhor.